Vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouquinho aqui, ó, sobre textos, tá? Então vamos lá. Já foram os comandos úteis, trabalhando com texto e criação de texto. Então, como é que funciona essa questão do texto aqui no AutoCAD? Aqui no texto, pessoal, aqui ó, ferramenta texto, a gente tem o multitexto e o single texto. O que seria o single texto? O single texto, a gente clica aqui no ponto inicial e, por exemplo, ó, quero colocar aqui, ó, ele vem de lá até aqui. Cliquei, tá? E aí eu escrevo, por exemplo, ó, AutoCAD, espera aí, single texto, vem aqui, cliquei, aqui, aqui, isso. E aí eu escrevo, ó. Tá grandão. AutoCAD 2020, tá certo? Pessoal, esse texto aqui, tá certo? Ó, o single texto, você pode, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode utilizar ele para título ou qualquer outra coisa, tá? Mas acontece o seguinte, pessoal. Esse single texto, ele geralmente a gente acaba não usando ele, tá? O que a gente acaba usando mais é um outro aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Vou dar um ESC aqui. Ó, o multitexto, tá? Então, olha só. Quando eu coloco aqui um multitexto, está top aqui, certo? O multitexto, ó, eu faço dessa seguinte maneira aqui, ó. Eu puxo e aí, ó, arrasto aqui, ó, e eu crio uma caixinha de texto, ó. Quando eu abro essa caixinha de texto, quando eu abro essa caixinha de texto aqui, aparecem todas essas opções para mim. Notem que quando aparecem essas opções, eu tenho várias coisas que eu posso trabalhar aqui, ó. Eu tenho a parte da justificativa, tá? O que seria ela? Justificar no topo, no centro, aqui, ó. Conforme eu vou mudando, ó, observa, só um minutinho aqui que a gente vai... É isso, eu vou puxar para cá. Agora sim, a justificativa. Ó. Selecionar. Aqui, ó. Conforme eu vou mudando, ele vai justificando em alguma parte aqui, ó, da nossa caixinha, tá? Então ele monta para mim uma caixinha de texto. Também aqui, ó, com relação ao parágrafo, tá? Centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita ou justificado, tá bom? Esse é o nosso parágrafo. Também eu tenho essas opções aqui de colunas, então olha só. Imagine, ó, puxar ele mais para cá, que eu tenho aqui, ó, que eu tenho aqui uma questão interessante que eu tenho aqui de colunas, tá? Então eu quero fazer, por exemplo, ó, que esse texto aqui ele fique em uma coluna. Eu puxo aqui, ó, tá? E aí eu posso aumentar esse texto aqui, por exemplo, ó, e eu posso escolher quantas colunas eu quero. Então vamos supor, ó, que eu venho aqui, eu quero duas colunas, ó. E o espaçamento entre as colunas, ó, eu clico ali, ó, do ladinho, e eu puxo para cá, puxo para lá. Eu posso vir aqui, ó, posso diminuir o tamanho aqui, ó, da minha coluna, posso aumentar, tá bom? E tudo mais. Então, assim, é bem bacana esse lance, tá? Vou tirar aqui da parte da coluna, aqui, alto, vou deixar aqui. E aqui eu também posso aumentar e posso diminuir. Uma coisa importante, muitas vezes no texto a gente quer colocar quer colocar, por exemplo, alguma coisa, a gente quer colocar, por exemplo, ó, isso daqui, ó, 1/meio, tá? Quando eu dou um Enter, ó, aparece esse raiozinho aqui, ó. E aqui aparece esse raiozinho, tem a opção horizontal e diagonal e um stack, ou seja, deixa do mesmo jeito. Se eu colocar aqui diagonal, olha só como é que fica. Então aqui dá para eu colocar fórmula, dá para eu colocar esse tipo de coisa. Bem, tem outra coisa aqui, ó.
eu tenho aqui o tamanho da minha letra, tá? Então pode ser 1, pode ser 3, pode ser 2.5, pode ser 2 e tal, e assim sucessivamente, tá? Tenho vários tipos aqui que eu posso utilizar. Se eu quiser outro, é só clicar e digitar. E também tem uma coisa bem importante, que aqui, ó, é o estilo do texto, tá? Então, olha só, nós temos aqui essa barrinha de estilo de texto, e a gente pode pegar, por exemplo, anotativo. Sim, aqui. Eu posso pegar aqui, ó, um texto, ó, pode ser anotativo, pode ser aqui, ó, um texto standard, tá? E eu também posso fazer o seguinte, ó, vou dar um yes, tá? Esse texto aqui que eu tenho, ó, eu posso vir aqui, ó, aumentar ele para cá, minha caixinha, posso diminuir ela para cá, tá? E o texto também tem uma coisa importante, ó. Quando eu clico aqui, ó, e eu venho aqui nesse cara aqui, ó, eu tenho aqui o meu texto estilo, tá? Então, olha só, nesse primeiro momento, eu tenho só dois tipos de textos estilos aqui. Eu tenho o anotativo e o standard. Vamos supor que aqui, ó, eu quero criar um novo estilo. Então, eu venho aqui, ó, eu vou escolher aqui uma nova fonte, por exemplo, ó, um exemplo simples, tá? Essa daqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, new, tá? Sim. E eu vou colocar aqui, ó, teste, tá bom? Vou dar um OK. Vou dar, ó, esse aqui é o meu não close. Olha só, quando aparece aqui, ó, tá? Inclusive quando eu mexo aqui, ó, eu já vou ter, ó, o estilo teste aqui, tá? Ó, certo? E ele já está no estilo do meu texto, olha só. Ele já aparece ali e já aparece a fonte que eu selecionei para fazer o estilo. Também nessa questão de texto, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar símbolos, tá? Então, olha só, quero colocar, por exemplo, ó, esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso colocar símbolos de graus. E aí tem aqui, ó, contínuo, tem aqui o start e assim por diante, tá? Tem vários estilos que eu posso colocar, ok? Ah, e tem mais uma coisa. Quando eu coloco, por exemplo, o meu texto, tá? Eu tenho a opção da máscara, tá? O que é a máscara? Se eu colocar aqui use background mask, e aqui eu vou deixar aqui, ó, color red, ok? O que vai acontecer, ó? Quando eu saio fora, observe que o meu texto, ele tem uma parte aqui, ó, que ele fica, ó, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, não vai aparecer a parte de baixo, tá? Então, às vezes a gente tem alguma coisa que tem uma achura, então ele vai ficar acima da achura. Temos também uma outra coisa aqui nesse texto, que é a questão dos espaçamentos. Vamos lá. Ó, selecionei aqui, tá aqui. E aí a gente tem essa questão aqui, ó, do line spacing, tá? Ó, tá vendo? Eu posso aumentar. E ó, como está aqui, ó, nas colunas dinâmicas, tá vendo? Quando eu aumento aqui, ó, os meus espaçamentos, tá vendo? Ó, olha só que legal. O que vai acontecer, pessoal? Ele já vai fazer outra coluna para mim, tá? Porque está na dinâmica. E tenho também esse cara aqui, ó, spell check. O que é o spell check? Aqui, ó, ele vai inspecionar e vai checar os erros ortográficos do seu texto, tá? E aqui você pode escolher qual é o tipo de dicionário que você vai escolher. Se é o americano, se é o português brasileiro, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó. E também eu posso escolher outros tipos de dicionários, tá? Vou colocar aqui. Posso importar outros dicionários, tá? Então é bem legal, tá? Então, ó, por exemplo, AutoCAD aqui, ó. AutoCAD é uma palavra em inglês, né? Que é um nome. Ele já apareceu aqui, que tem alguma coisa errada, tá? Para ele. Se eu escrever meu sobrenome, então, ele fica louco. Tem aqui, ó, a reguinha. Posso tirar, posso colocar a reguinha de volta aqui, tá? E assim por diante. Pessoal, bora lá fazer um exercício, tá? Pra gente fixar isso daí.
Então, olha só, nesse primeiro momento, para que a gente vai utilizar aí o texto? Nós iremos utilizar o texto, pessoal, para que a gente possa colocar os nomes nas partes dos nossos dos nossos projetos. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui um projeto, ó, que eu preparei aqui, ó, que é o texto. Open. Esse texto aqui, pessoal, olha só, é um projeto, né? E aí o que que acontece, ó? Vou vir aqui em texto, vou vir aqui em multiline texto, beleza? E já vou fazer um negocinho aqui, tá? Mas aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chegar aqui, ó, nesse texto título, tá? Então o que que eu faço, ó? Venho aqui, ó, o texto título, ele está com uma fonte meio estranha, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, primeiro, ó, venho aqui em Annotation, venho aqui nessa parte aqui, que é o texto style. No texto título, vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui como fonte Arial, tá? Ó, Arial, cadê Arial? Tá aqui, tá bom? E vou aplicar, e depois eu vou fechar. Observa, pessoal, que quando eu venho aqui, ó, no texto título já mudou a fonte, tá vendo? Ó? Já mudou a fonte dele lá, ó, ele já aparece aqui com uma outra fonte, tá? Aí o que que acontece, pessoal? Agora eu vou de novo nesse cara aqui e eu vou criar um estilo para mim. Então, olha só, vou deixar Arial mesmo e eu vou colocar aqui novo. E o nome desse novo título vai ser texto interno. Ok? E aí, ó, texto interno. Vou dar um close. Pessoal, agora o que que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui o texto, multiline texto, tá? Ó, vou fazer uma caixinha aqui. E nessa caixinha, pessoal, o que que eu vou escolher, ó? Eu vou escolher esse cara aqui, ó, texto interno, tá vendo, ó? Texto interno, não vai ser o texto título nem o standard, tá? Então ele vai abrir aqui, ele vai pedir. E eu vou colocar aqui, ó, 0.3 de tamanho, tá? Então digitei aqui de 0.3 e eu vou colocar a máscara, tá? A máscara nele aqui, ó, ok? Ó. E aqui, ó, eu vou escrever o que, pessoal? Eu vou escrever o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, nesse texto interno, é, eu vou escrever aqui, ó. Então aqui, ó, cozinha, certo? Pessoal, se eu quiser mudar, é, a, mudar as configurações desse texto interno aqui, tá? O que que eu faço, pessoal? Ó, aqui, ó, texto interno, tá? Vou colocar aqui, 0.3, Enter. Se eu quiser mudar as configurações desse texto interno aqui, o que que eu faço, pessoal? Vou dar o Enter. Tá tudo certinho aqui, cozinha. Vou clicar aqui fora, ó. Então, ó, o tamanho que ficar a minha caixa vai ser o tamanho que ele vai fazer aqui para mim, tá vendo? Que ele vai ficar aqui delimitado, tá? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Que eu quero mudar, tá? As configurações, por exemplo, do texto interno aqui, ó. Eu venho aqui, nessa opçãozinha aqui, texto interno, ó. Posso mudar, por exemplo, a fonte para Times. Ó. Times New Roman, tá? Olha só. Se eu aplicar aqui, ó, vou aplicar Closed, ó, já muda a minha cozinha ali, tá? Vou deixar então Times. O que que eu faço, ó? Vou copiar. Cliquei aqui, ó. Selecionei o objeto, dei um Enter. Peguei um ponto, ó. Copio para cá e copio
para cá. Dou um ESC, tá? O que que eu faço agora, pessoal? Só vou dar uma organizada nele aqui, né? Então, olha só. Ele tá aqui, ó. Vou pegar e puxar ele mais para cá. Tá vendo? Pegar esse cara, puxar ele um pouquinho mais para cá, assim. E aqui, ó, vou clicar 2 vezes nele, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, quarto. E aqui, ó, cliquei 2 vezes, banheiro. Pessoal, uma dica, né? Ó, observe essa situação aqui do banheiro, né? O banheiro, ele não tem uma parte que é uma parte. O banheiro, ele não tem uma parte assim que é uma parte. Não tem essas achuras aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso tirar a máscara dele, tá? Ó, selecionar e tirar a máscara desse cara aqui, ó. Ele estava com máscara. Vou tirar aqui e vou dar um OK, tá? O que que acontece, ó? O banheiro ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, até posso pegar ele aqui, ó, e puxar ele para cá, assim, tá? Banheiro. O banheiro, na verdade, ele acabou ficando meio grande, hein? O tamanho dele. Mas não tem problema, pessoal. Mais aí pra gente praticar. O ideal, então, é a gente talvez pegar e diminuir todos aqui, tá? Mas foi um teste. Bora lá fazer esse exercício, pessoal.